A paz de Cristo. Minha esposa, em novembro, faríamos 23 anos de casado. E estava conversando com minha esposa hoje, que a minha filha nunca recebeu flores. Eu sempre dei flores à minha esposa. E eu já agendei, já nas férias dela, um buquê de girassol, que ela gosta. Então, minha filha nunca recebeu. Eu falei, eu tenho que ser o primeiro homem a dar flores à minha esposa, à minha filha. Porque vai que chega alguém e dá flor, né? Então, antes que alguém faça isso, né? Em graça eu já faço primeiro, já recebeu, já elogio minha filha. E a minha esposa costuma brincar, Eliseu, te peguei na planta. Você era mais feio e mais magro. Graças a Deus. Agora minha cintura é 42, mas eu continuo magro. Mas parabéns ao casal. Eu sou pastor na auxiliar da DEVEC, sou professor da Faculdade Vitória em Cristo, também do Seminário Teológico. Atualmente atuo na revista Teoprax, PUC Rio. Eu corrijo os artigos, alguns artigos que vão sair na graduação de Teologia da PUC. E faço parte da comissão permanente de avaliação de artigos em Filosofia e Teologia, Português e Espanhol, da Universidade Luiz Amigó, Colômbia, Medellín. Então, eu avalio artigos acadêmicos que vão sair nessas revistas, na Perceitas e na Teoprax PUC Rio. Eu fico feliz, não, sou fraco, Cristo é forte. Estou tentando melhorar. Daqui 20 dias, permitindo Deus, a minha defesa de mestrado, eu faço teologia bíblica na PUC e aí recebo o título de biblista. Minha área de pesquisa é tradução do Antigo Testamento. Está saindo mais um capítulo de livro pela PUC Rio, eu sou dos poucos pastores que são convidados a escrever de teologia, e aí eu trago para o pastor de presente um livro, eu não tenho, trago para o pastor nem que entregue na sede. Está para sair pela Família Cristã uma nova King James, onde eu fiz todas as introduções e participei da revisão de tradução. Se sair primeiro, eu trago para você uma Bíblia também, fica tranquilo. Então, eu estou militando nessa área de tradução bíblica, que é uma área um pouco mais difícil. Mas fique tranquilo, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais no púlpito eu sou pastoral. Então, não vou falar palavras difíceis que você não possa entender. Pode colocar, por favor, o slide, por gentileza? Palavras difíceis que você não vai entender. Jesus era tão simples que até as crianças entendiam Jesus. E pelo fato das crianças entenderem Jesus, abraçavam Jesus. Então, Jesus falava daqui para baixo. Jesus não falava daqui para cima. Jesus não falava de coisas. Falava do celestial usando a terra. Lírio, pássaro, grão de mostarda, rede, peixe, semente. Jesus falava do natural, irmão. Então, sejamos simples. Na nossa introdução, nossa lição 1, Abel, o homem cuja oferta agradou a Deus, nossa introdução, a história de Abel é muito curta. Basicamente, ela se resume a 8 versículos. O capítulo tem 26 versículos, mas depois ela volta à narrativa de Caim e depois a Adão, outro filho, Sete, e aí no finalzinho se começa a ter um culto permanente, a se invocar o nome do Senhor. Isso implica dizer que o nome do Senhor era invocado de forma esporádica. E é uma história triste, mas contém inúmeras verdades espirituais tremendas. Tudo o que nós precisamos entender de teologia começa em Gênesis. Quer um exemplo, sim ou não? Gênesis 2:4, não chovia na terra. Por que não chovia na terra? Porque não havia homem para lavrar a terra. Apenas um vapor molhava a face da terra. Logo, a terra a qual Adão é criado é uma terra virgem, porque nunca foi lavrada ou tocada pelo homem. Isso me leva a Cristo. Se Adão nasceu de um solo virgem, Cristo tem que nascer de quê? De quê? Não ouvi, desculpa. De uma virgem. Então, muitas verdades espirituais em Gênesis apontam para verdades espirituais mais profundas que sempre estiveram no texto e nós nunca observamos. Então, é necessário mergulhar um pouco mais no texto e encontrar as verdades espirituais desse texto. De igual forma, a história de Abel e Caim nos ensina verdades espirituais. Primeiro tópico, nascimento de Abel. Vamos trabalhar um pouco os nomes. Abel significa
vaidade, vazio ou vão. Esse termo também aparece em Eclesiastes 1:2, 14, 2:1, 11, 15, 17, 25 vezes no livro de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Em outras versões, vazio do vazio. Tudo é vazio. Abel significa vazio. Caim, por sua vez, por ter nascido primeiro, sendo primogênito, é celebrado. Abel não é celebrado. Caim, Eva vai dizer na Ara, ao meio da Revista Atualizada, adquirir um filho, ou possuir um filho. Então o nome de Caim significa possuidor, diga, possuidor. Caim é aquele que possui. Abel é aquele que não possui. Olha como isso é interessante. Deus elege ou rejeita, não porque se trata de uma predestinação. Todos os personagens bíblicos que são eleitos por Deus ou rejeitados por Deus, são eleitos ou rejeitados porque tiveram comportamentos, ou que agradaram ou que desagradaram. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quer um exemplo? Sim ou não? Vou brincar com você agora um instante. Suponhamos que existe uma fila. Nessa fila, quem você deseja ser? O primeiro ou o último? Me responda, por favor. Me responda, por favor. Obrigado, sua participação está fantástica. Primeiro ou último? Primeiro ou último? Desculpa, você escolheu errado. Primeiro nasceu Caim, mas Deus escolheu Abel. Vamos melhorar isso? Primeiro ou último? Mas agora você escolheu certo. Primeiro nasceu Esaú, mas Deus escolheu Jacó. Primeiro foi Saul, mas Deus escolheu Davi. Porque, afinal de contas, a Bíblia tem que se cumprir, sim ou não? Se você crê, então tem que se cumprir até nessa palavra, porque os últimos... Está aí, irmão. Você pode estar hoje no final da fila, mas se você aprender uma coisa sobre oferta hoje comigo, Deus vai te tirar do final da fila e vai te colocar no começo da fila. É simples assim, porque a verdade de Deus tem que se cumprir, sim ou não? Toda a verdade de Deus tem que se cumprir. E aí, simplesmente, se pudéssemos entender isso, Caim é aquele que possui tudo. Abel é aquele que não possui nada, aquele que está vazio, que precisa de alguma coisa. Abel representa o que é transitório na terra, mas o que é eterno no céu. Caim representa o que tem posses na terra, mas não tem posses no céu. O Caim ser celebrado implica a preferência entre filhos. Vou melhorar de novo a mesma pergunta. Os homens, às vezes, preferem um filho ao outro. Quem nasceu primeiro, Rúben ou José? Quem nasceu primeiro, Rúben ou José? Mas Deus escolheu José. Mas Deus escolheu José. José não é muito celebrado pelos seus irmãos. Gênesis 37, lá vem um sonhador. Vamos matá-lo. E vamos ver o que acontece com o seu sonho. Isso me lembra de outra coisa. Por que a oferta de Caim não é aceita? Era uma oferta ruim? O texto fala da qualidade da oferta? Não. Por que a oferta de Abel é aceita? Para pensar, por que Deus escolhe uma e não escolhe a outra? O que faz Deus atentar para Abel e sua oferta e não atentar para Caim e sua oferta, mas dizer para Caim, se você oferecer de forma certa, eu aceito. Será que fazer de forma errada é tão ruim quanto não fazer? Salmo 50, do 7 ao 13. Não te censuro pelos sacrifícios, nem pelos holocaustos. Estão todos os dias diante de mim. Estou parafraseando, tá, o texto, não estou sendo literal. Mas eu como sangue, eu bebo sangue de bois, eu como carne de bois. A terra é minha e a sua plenitude, tudo é meu. Aí ele vai chegar no 14. Oferece sacrifício de louvor e cumpra teus votos. Deus não está excluindo o sacrifício do piedoso, que é chamado no versículo 4, ele não está excluindo, vai dizendo, faça isso, mas faça aquilo também. Nenhum profeta, digo como bibista, é anticultico. Pega todos os profetas que estão brigando contra o culto no Antigo Testamento, eles brigam contra os adoradores, não contra o culto. Multiplica-se as ofertas, multiplica-se os assassinatos. Vai em Isaías 1:10. Vocês fazem isso, mas fazem errado. Mude a vida de vocês, que eu vou aceitar a oferta de vocês. A questão não é só trazer algo para Deus. Você tem que trazer a si mesmo para Deus.
Por que Caim a oferta não aceita? Por que a oferta de Abel agradou? Porque Abel não trouxe apenas a oferta, trouxe a si mesmo. Porque quando você trouxer a si mesmo, o seu coração estará na oferta que você traz, não importa o valor. Se é muito ou pequeno na sua visão é R$2, para Deus é muito. Porque o amor que você trouxe envolve a sua oferta. Essa é a grande realidade do mundo de Deus. Então, nesse primeiro tópico, podemos entender que os nomes representam aquele que tem muito, mas o que oferece não tem valor. E aquele que aparentemente é vazio tem pouco, mas o que oferece tem valor. Isso encumpre Jesus. Os ricos ofereceram o que sobrava. Mas essa viúva trouxe o melhor. Se cumpre na viúva de Lucas o que acontece aqui em Abel e em Caim. Caim é chamado em João, 1 João 3, 12 a 15, ele mostra uma coisa interessante. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanece nele. Caim matou Abel? Sim ou não? Tem certeza? Caim matou Abel? Sim ou não? Esaú queria matar Jacó? Os irmãos de José queriam matar José? Então eu tenho o mesmo problema acontecendo em Gênesis. Em 3 textos diferentes, os irmãos querem matar os outros irmãos. Se eu tenho um problema de fraternidade, então isso é algo sério. Então, Gênesis 4:8, Caim mata Abel. Gênesis 24:41, Esaú queria matar Jacó. Gênesis 37, 19 e 20, os irmãos de José queriam matar José. Mateus 5, 23 e 24. Se teu irmão tem algo contra ti, não é você que tem, é o teu irmão que tem. Deixa a tua oferta, se reconcilia com seu irmão, depois oferece a sua oferta. Sabe o que isso me faz pensar? A oferta de Caim poderia ser ouro, Deus não ia receber, porque Caim tinha problema com Abel. Isso quer dizer que ninguém mata ninguém de um dia para o outro. Ele tem problema com o irmão, e Deus está dizendo para ele, faz direito, ou seja, se reconcilia, conserta a sua vida. O que fez de errado, conserta o que está errado, porque eu vou aceitar da tua mão aquilo que você vai oferecer. Então é uma grande realidade. Será que a minha vida espiritual atrapalha a minha oferta? Será que a minha vida espiritual atrapalha o meu culto? Irmão, Pedro diz que se eu não souber viver com a minha mulher, Deus não escuta a minha oração. Pastor, minha mulher é chata, o problema é seu, irmão, vai orar por ela. Mas se você tiver problema com a sua esposa, Deus não escuta a sua oração. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples do cotidiano. A vida cristã não se resume a 2 horas de culto, mas uma vida completa onde eu reflito Deus nos meus relacionamentos. E Caim não tem relacionamento com o irmão. Esse crente imaturo, já viu o crente imaturo? Pastor Alessandro não falou comigo. Estou chateado. Fulana não olhou para mim, não me deu a paz. Gente imatura. A pessoa tem problema contigo, não é você, mas é a pessoa que cria na mente dela. Mas, irmão, fica tranquilo, irmão. Seja vazio de si mesmo e cheio de Deus. Porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, o nosso ego não vence. E você diz, que é isso, irmão? Não é necessário essas coisas. Peça perdão. Mas quem está errado é ele, pastor. Peça perdão, irmão. Deus é justo. Tão justo que Deus vai aceitar a tua oferta. E a partir do teu comportamento, a tua oferta vai falar até depois da tua morte. Posso liberar uma palavra para você agora, sim ou não? Está preparado, sim ou não? Gênesis 20. Deus diz assim. No começo, antes dos 10 mandamentos, visito a maldade dos pais aos filhos, a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Entendeu o texto, sim ou não? Difícil ou fácil? Deus visita 300 anos os que aborrecem a Deus para ver se os filhos são piores que os pais. Mas Deus visita 1000 anos os justos para ver se os filhos são tão justos quanto os pais. Posso ser sincero para você, sim ou não? A sua fidelidade hoje no dízimo, na oferta, no louvor, na vida cristã, vai fazer Deus visitar a sua geração futura. A tua fidelidade de hoje faz Deus te visitar 1000 anos no futuro, se tiver alguém na tua família. E Ele vai visitar da mesma forma que visitou você, irmão. Está na Bíblia, irmão.
Está na Bíblia. Seja fiel hoje, Deus visita a tua geração. É tão verdade que Davi foi fiel, apesar dos seus fracassos. E disse, construa um templo para Deus. Deus, não, você vai fazer uma casa para mim? Não, vou fazer uma casa para você, dinastia. E um descendente de Deus vai viver para sempre, ou seja, o Messias. Olha como é interessante, o poder de uma oferta, o poder de uma oferta em Deus é capaz de trazer Deus visitar a sua geração. Já ofertou pela sua família? Oferte. Todo ano, começo do ano, é oferta pela família. Tira uma oferta pela família. Uma vez fui em casa com a minha filha, pastor, pai, você me deu quanto de oferta por mim? Eu falei, R$2. Ela falou, estou vendendo R$2 só. Eu falei, multiplica, divide por 365. Pega, vai para a sua oferta. Mano, tem valor, irmão. Eu me lembro, na época eu era jovem, mais do que hoje. Hoje eu tenho 16, mas já tive 15. Sério, eu fiquei desempregado, fui orar e Deus falou, amanhã às 18 horas eu trago um emprego para você. Eu fiquei meio doido, falei, pô, Deus está falando comigo mesmo, gente? 18 horas... Mandei currículo para tudo que era lugar, tocou o telefone, o senhor mandou um currículo para cá, falei, mandei para tudo que era lugar. Só que quando ele falou assim, amanhã às 18 horas eu trago um emprego, eu disse para ele, então darei todo o meu salário de oferta. Todo. Se Deus me sustentou aqui, mais um mês, Deus sustenta, mano. O que aconteceu? 18 horas ligaram, eu fui fazer entrevista numa empresa do Saad, de importação e exportação. Chega lá, não tinha vaga, mandaram para outra empresa, contrataram, era para receber 10 dias de salário, o cara me deu o mês todo. Eu falei, Jesus, Deus está me provando. Deus está me provando. Não falei que ia dar? O que eu fiz? Irmão. Questão de foro íntimo. Estou falando que você tem que fazer igual a mim. Estou te falando que eu decidi. Deus disse que ia fazer, então, em contrapartida. Deus vai fazer? Então eu faço. Irmão, vou escrever um livro novo. Eu tenho 12, mas vou escrever outro. As obras de Abraão, as obras dos heróis. A fé a gente sabe, agora, a fé sem obras é? Abel, ele não oferece apenas por oferecer, ele oferece por fé. Ele oferece como um reflexo de algo interessante. Olha como a Bíblia se completa. No capítulo 4, nesse mesmo capítulo, no versículo 24, se você abrir a Bíblia, Lameque vai dizer, Caim foi vingado 7, eu serei vingado 70 vezes 7. Difícil ou fácil? Mateus 18, 22. Pedro pergunta, quantas vezes eu vou perdoar? Quanto? Ué, gente, Jesus está imitando? Tá, porque se um lugar é o auge da ira, do pecado, o auge do amor e do perdão, Jesus vai refletir essa passagem quando fala de perdão e quando fala de oferta. Olha como isso é bonito, todo texto se completa. Você acredita que a Bíblia está cheia de palavras teológicas? Sim ou não? Você acredita que ela está cheia de palavras teológicas? Sim ou não? Quer um exemplo? Sim ou não? Gênesis 1, o Espírito se parava sobre as águas, sim ou não? Deus manda da água subir o quê? Terra firme, sim ou não? No 6, Deus afoga tudo na água. Deus estava meio chateado, vou afogar todo mundo na água. Morreu todo mundo afogado, sim ou não? Vamos pular um pouquinho? Êxodo 1. Como é que as crianças do Egito morriam? Afogadas na água, no rio Nilo. O que Deus faz na praga? A partir do 4 ao 7 são as pragas. Do 4, 1 ao 7, 12 são as 10 pragas. Uma das pragas qual é? Água em... Por que a água vira sangue? Não mataram as crianças afogadas? Merecem beber o quê? Vão melhorar isso, sim ou não? Sim ou não? Qual o nome do mar que Israel atravessa para sair do Egito? Lembra sangue? Sim ou não? Quem morre? E quem vive? Irmão, tudo combina, irmão. A gente pode ficar a Bíblia toda falando de água, porque água é a palavra teológica, mas eu vou pular para Apocalipse 22. O esposo diz, vem. A noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. E quem quiser, vem e beba de graça da água viva, irmão. A água é palavra teológica. A Bíblia é cheia de palavra teológica. Oferta é palavra teológica. Quando você entende o poder de uma palavra teológica, entende essa leitura transversal, como ela vai se tomando o seu escopo teológico, porque não foi dado pronto. A teologia não é dada pronta. Quando você vai entendendo isso, consegue perceber, você entende o mistério daquela palavra teológica. Então, leia a Bíblia, irmão. Veja as palavras teológicas. Aplique a palavra teológica na sua vida, vai dar certo. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus de princípio. Vai cair? Sim ou não? Por que cai? O mundo de Deus é um mundo feito de leis e princípios. Olha como isso é interessante.
Deus é um Deus de princípio. Deus cria princípios. E se eu não obedeço princípios? Eu falho. Quem é o primeiro a sacrificar na terra? Deus. Deus chega e faz roupa para um homem, sim ou não? E para a mulher. Então, Abel segue qual modelo? De Deus. Que é o segredo, irmão? Siga o modelo de Deus. Primeira coisa, vai fazer algo? Qual o modelo que a Bíblia me dá para fazer isso aqui? Tem alguma coisa? Então vou fazer conforme a Bíblia. Irmãos, lança sobre a Bíblia aquele modelo, segue que vai dar certo. Caim oferece segundo o modelo de Deus? Não, segundo o modelo do homem. Essa é a grande questão. Qual modelo você segue? O de Deus ou do homem? Quer outro exemplo, sim ou não? Tópico 2, por favor. Dá tempo. Ih, rapaz. Ah, não dá tempo. 1 Crônicas 21. Davi faz um censo. Perfeito? O que acontece? Praga. Por que houve praga? Porque ele foi soberbo? Porque ele fez o censo? Sim ou não? Êxodo 30, 12 a 16. Toda vez que Israel fizer um censo, deve-se dar uma oferta pelo povo, para que não haja praga. Sabe o que está acontecendo ali? Você quer saber, sim ou não? Me pergunte, pastor, o que está acontecendo? Davi quebrou o princípio, fez o censo e não deu oferta. Deus só cobrou, irmão, aquilo que é dele. Deus, quando você obedece o princípio que já está estabelecido, vai acontecer, irmão. Vai dar certo. Antes de falar nesse tópico das qualidades da oferta de Abel, que nós temos várias qualidades dessa oferta, eu posso entender isso. Abel é um homem de fé. 2 irmãos, à medida que obtiveram sucesso nos seus trabalhos, Caim era o quê? Qual é a profissão? Qual é a profissão? Qual é a profissão de Abel? Posso falar hebraico? Pastor, aí em hebraico, é o particípio do verbo ver. Roê. Roetson, pastor de ovelhas. Caim, é a única vez que aparece um termo diferente para lavrador, é em Caim. Ao invés de ser Ish, Adamá, como aparece com Noé, homem da terra, em Caim é Eved, Adamá. Significa literalmente escravo da terra. Será que isso não me ensina alguma coisa, não? Um observa, um vê e toma conta. Então, olhar na Bíblia é olhar para observar e tomar conta. Olhar não é só olhar. Olhar na Bíblia tem um propósito. Quando diz Jeová Jirê, o que você lembra? O que você lembra? Jeová Jirê, Deus. Só que no hebraico Jirê é o verbo ver. Deus vê antecipadamente, por isso provê. Quando você vê, você consegue se preparar para algo que vai acontecer. Deus nunca é pego de surpresa. Deus viu, vendo Deus algo, Deus provê. Por que Deus vai prover na sua vida? Porque Ele já viu sua necessidade. Então o pastor, ele olha de longe, Abel, olha e vê a necessidade da ovelha. Caim é escravo da terra, ele é escravo do seu serviço, do seu esforço. Trabalhe, mas não seja escravo do serviço. Senão, tudo que você se torna escravo te domina. O que Caim fazia, o dominava. E tudo que te domina, torna-se seu senhor. Caim não adorava a Deus, adorava aquilo que lhe servia. Por isso a oferta dele não é a boa oferta, porque ele é dominado pelo solo que ele trabalha. Se o teu trabalho, seu curso universitário, seu diploma, qualquer coisa que você fizer te dominar, passa a ser seu senhor e seu dono. Deus é meu dono. Fim de papo? Então, eles simplesmente decidiram ao cabo de dias. Cabo de dias é a expressão mais difícil que tem. Porque toda vez que ela aparece nas outras partes da Bíblia hebraica, tem um tempo. Ao cabo de 2 anos sonhou Faraó. Tudo tem tempo. Ao cabo de 40 dias pode chover. Mas aqui não tem. Aí me faz pensar em alguma coisa. Posso conjecturar sim ou não? No começo do ano, já que é o cabo de dias, decidiram, vou levar uma oferta. Caim, como primogênito, deve ter decidido, levar a oferta. Abel também, como irmão, vai imitá-lo. Só que Abel tira das primeiras ovelhas que nasceram. Ele não sabia se ia nascer mais, mas ele separa as primícias, o primeiro. E Caim pode levar a primeira abóbora, o primeiro chuchu, no final do ano para ofertar a Deus? Então ele vai tirar, no final do ano, aquilo que deveria ter levado antes.
Olha a ironia. Quem é o primogênito? Mas ele não leva o primeiro. Quem é o último? Mas ele leva o primeiro. Olha, irmão, é o seu segredo. Caiu? É Deus. Não sei se eu vou conseguir pagar o resto da minha conta. É Deus, irmão. Tira e dá para Deus. É a primícia. Um dos segredos está aí. Um dos segredos. O cara que era o último, leva o primeiro. E o que era primeiro, leva o último para Deus. Leva o resto para Deus. Irmão, quer que eu seja sincero? Sim ou não? Você quer um conselho? Sim ou não? Me dá R$2. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Não é isso que o povo diz? Não é isso? Se conselho fosse bom, dá, vende, dá R$2. Se Deus não for o primeiro, jamais será o último. Deus tem que ser o primeiro. Eu acordo todo dia, 5h30 da manhã, não porque seja mais santo que ninguém. É meu horário de oração, 5h30. Eu só ligo o telefone a partir de 6h30, porque eu faço minha oração, o meu devocional. Depois que eu falo com o papai, eu atendo todo mundo. Não quero saber. Primeiro, papai. Depois, as pessoas. Irmão, Deus tem que ser a prioridade. Acordou? Ora. Acordou? Lê a Bíblia. Deus é a sua prioridade, depois as outras coisas que vêm. Quando Deus passar a ser a prioridade na sua vida, você vai entender que as suas orações serão prioritárias para Deus também, e Ele vai te responder rápido. Aí você não sabe porque a sua oração não é respondida, porque Deus não é a prioridade na sua vida, então as suas respostas também não serão. Ninguém dá palma, ninguém dá glória a Deus. Aplauda, Senhor. Uma das características da oferta de Abel, voluntária. Deus pediu. Deus falou alguma coisa? Gênesis 17, Abraão, leva lá 7 animais, tal animal, tal animal, tal animal, tal animal. Deus não pediu. Quando você faz de forma voluntária, Deus não precisa pedir. Quando você ama a Deus e coloca Deus como sua prioridade, Deus não precisa pedir. Você faz sem ser pedido. E aí você é surpreendido por Deus. Quando Deus torna-se a minha e a sua prioridade, Deus não precisa pedir nada. Não precisa pedir para você discipular, para você chamar alguém, para você faz, porque você entende que Deus é a sua prioridade. A voluntariedade da oferta, Ele traz sem ser pedido. O que eu daria de presente para o pastor Alessandro? Ele tem tudo. O que eu daria de presente para o pastor Lilton? Ele tem tudo. Quando você presenteia para aquele que tem, não é necessidade, é honra. Quando você traz de forma voluntária a Deus, você não traz apenas pela necessidade de ofertar, que a igreja tem, é normal. Você traz porque honra a Deus. Lembra que eu falei que a revista ia cair, sim ou não? E cai. Por que cai? Você disse que tem um princípio. Sim ou não? Não tem? Uma lei? Vamos melhorar essa teologia, então. Todo princípio espiritual está atrelado a uma doutrina. Vou dar um exemplo. Quando eu não oferto, podendo, eu estou quebrando o princípio da semeadura. Perfeito? Sim ou não? Entendeu? Estou tocando na onipotência de Deus, que é uma doutrina. Porque eu digo para Deus, quando eu não quero ofertar, eu não acredito que Deus possa fazer. Olha como é sério. Como um princípio afeta uma doutrina teológica. E quando eu oferto, pastor, a mesma verdade acontece. Quando eu oferto, digo, Senhor, eu trago. Você está dizendo a onipotência de Deus. Eu creio que Deus pode fazer. Por isso que a fé sem obras é morta, porque quando você age, você externiza a fé que diz que tem, cumpre um princípio ou preceito que afeta uma doutrina teológica, para o bem ou para o mal. Olha como é bonito, o reino de Deus não está nada solto, irmão. Está tudo certinho, irmão. É equilibrado, irmão. Nada é vazio. A terra era sem forma e vazia, sim ou não? Deus demora 3 dias.
para dar forma e 3 dias para preencher o vazio. O homem dá forma e preenche o vazio. A casa está bonita, adornada, mas está vazia. Aí volta os 7 espíritos. No reino de Deus, tudo tem que estar preenchido, irmão. Tudo tem que estar preenchido, irmão. Tem que estar completo. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se dos princípios de Deus. Não haverá espaço para dúvida, para incredulidade. Não, eu creio. Imagine. Você tem um espaço, será preenchido. Por que o jovem para a universidade, 6 meses sai? Estava vazio, irmão. Está vazio as filosofias. Enchem. Tem que estar cheio de Deus. Voluntariedade na oferta. Ananias e Safira imitaram Barnabé. Atos 4, 32 em diante, Barnabé, e 5, 1 em diante, Ananias e Safira. Você conhece a história, sim ou não? Barnabé deu porque tinha voluntariedade. Ninguém pediu. Ninguém estipulou. Ele deu por quê? Deus sagrado é quem dá com alegria. Não por necessidade, não por isso, mas para quê? Ananias e Safira ofertaram? Mas por que derramatou? Porque mentiram. Era deles, dava o que deram, o que quisessem dar. Só que Barnabé oferta por amor. Ananias e Safira ofertaram por aplausos. Só que depois veio a morte. Olha a diferença. Mas pensa comigo. Quando a igreja de Jerusalém precisa de um homem temente a Deus, conhecedor da palavra, exemplo em tudo, até na oferta, quem vai ser pastor de Antioquia da Síria? Atos 13. Você sabe? Sim ou não? Quem é o nome da pessoa? Barnabé, irmão. A sua semente pode projetar o teu ministério. A sua semente pode abrir uma porta. Entenda a beleza dessa aula de Abel, a oferta, o homem cuja oferta agradou a Deus, porque ele tinha características que agradavam a Deus. Qual é a qualidade da oferta? Abel trouxe os primogênitos. Ele trouxe o melhor da provisão que recebeu, sem saber que ia ter mais filho. Ia nascer mais cabrito, ovelha? Podia nascer? Não podia nascer. Essa é a grande questão. Quando eu faço algo no mundo de Deus, eu não posso fazer por obra da carne, mas por fé. A obra não é requisito para a salvação, mas é um resultado da salvação. A obra de Abel é um resultado da fé que ele tinha no seu interior. Vou levar a Deus as primícias. A qualidade está em ser o primeiro. Por isso que o texto diz, atentou Deus para Abel e sua oferta. Qualquer coisa que eu faça para Deus, antes daquilo que eu fiz para Deus, Deus olha primeiro para mim. Quer o exemplo, sim ou não? Se a pregação que eu prego não é motivada por um amor a Deus, ou qualquer outra motivação vem antes desse amor, não vale. Pode fazer o que você quiser fazer. Se a motivação for errada, não vale. Essa é a grande questão do mundo de Deus. E a pastora não tem capacidade, não tem força, mas a motivação é certa. Vale. É por isso que a sua motivação em ofertar é maior do que o valor da oferta que você deu. É nessa motivação que diz assim, deu tanto? Então vou fazer que o dízimo dele se transforme em oferta. E aumenta o dízimo. É assim que Deus faz, irmão, porque você tem a motivação de fazer, o desejo de fazer. É isso que vai fazer Deus olhar para você e te dar a resposta. E interessante que Malaquias volta o mesmo problema da oferta. Malaquias 1, do 6 a 8. O filho honra o pai. O servo é seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a voz. Aí vou pular um pouquinho. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, e temos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque ofereceis animal cego para o sacrifício. Isso é mal. Quando ofereceis o coxo ao enfermo, isso é mal. Ou apresentando ao governador, isso ele teria prazer de ti? Ele está comparando, se um homem não é agradar daquilo que você faz, já que você pode fazer melhor e não faz porque não quer, Deus vai se agradar de mim? E olha que eu faço isso em casa. Faça uma reflexão. Será que o meu culto está sendo bom? Será que a minha oferta está sendo boa? Será que o meu louvor está sendo bom?
Será que a minha vida cristã está sendo boa? Será que eu estou agradando a Deus em tudo que eu faço? Eu faço a reflexão. Irmão, Paulo vai dizer, julgue-se o homem a si mesmo. E coma do pão e beba. Eu já me julgo agora para não ser julgado por Deus depois. Será que foi bom? Quando existe um problema, e a minha vida acontece, irmão. Acontece problema na vida. E às vezes, quando acontece um problema na vida, eu paro e oro. Pai, eu fiz alguma coisa? Eu não estou lembrando? Pode falar comigo. Não precisa me bater, não. Diz que eu mudo, eu conserto, eu faço. É só falar. Não precisa me bater, não precisa me jogar na prova. Antigamente, quando eu era criança, era vento. Vento, moinha, tempestade, funil, o cara já, depois tudo morre, não tem mais nada para sobrar. Vento, funil, morreu, acabou, não tem mais nada. Não, pai, não precisa fazer nada disso, não. É só falar, eu faço. Mas era assim mesmo, olha o vento, olha a prova, o funil, Jesus, o cara vai como dali, já sai todos acabados já. Então, em Malaquias, novamente problema. Oferecer a Deus algo que não tem valor. Não estou falando de valores monetários. Mas se eu posso fazer mais e não faço, não tem valor. Então o valor está, primeiro, no coração. A oferta surge aqui. Meu pai sempre falava, meu pai é pastor em Madureira, pastor Alcibiades. Meu sogro, pastor em São Cristóvão, pastor Moisés. Então, nasci na igreja. Meu pai falava, beba água e mostrava o cinto. Senão eu vou te bater quando chegar em casa. Nunca vi para ir do culto toda hora bebendo água. Todo no banheiro, Jesus de Nazaré. Acho que o banheiro tem que ser um banheiro mais bonito que o shopping, para todo mundo ver. Ele falava assim, banheiro bonito. Na época só tinha um shopping de Madureira. E separe a sua oferta. Sabe o que eu aprendi com meu pai? Eu posso aumentar a oferta, mas não diminuir a oferta, que eu já, desde casa, já projetei no meu coração ainda. Em casa, eu já começo a cultuar em casa, a minha oferta. Vai ser essa daqui. Pode acontecer que eu dê mais. Pode. A palavra bateu. Não, essa palavra, essa palavra é para mim hoje. Vou aumentar, mas não diminuir. Porque de casa eu já propus no meu coração a separar algo para Deus. E trouxe para a vida. Ensinei a minha filha a mesma coisa. Separa a sua oferta em casa. Beba a sua água. Antes do culto, vai lá no banheiro, beba a sua água, retoca a maquiagem, senta aqui e não levanta. Preste o seu culto. Eu não gostei de louvores. O culto ruim foi seu, irmão. Culto é serviço. Se eu prestei um serviço ruim, o serviço foi meu, irmão. É porque eu não gosto desse louvor, né? Sabe aquele mimimi? O culto é meu, irmão. Quem oferece o culto é você e eu. Se o culto é ruim, porque eu ofereci um culto ruim. Eu não abri o coração para ouvir a Deus durante o culto. No louvor, na palavra, na oração, em qualquer coisa acontecendo no culto. Porque o culto é um oferecimento a Deus. Deus não pediu nada, eles levaram a Deus. Só que aí Deus aceita de um, não do outro. E olha o sacrifício de Abel. É um sacrifício profético. Porque ele leva o primogênito. Para Israel sair do Egito, é necessário que o primogênito morra. Êxodo 4, 22 a 24, Deus dá um recado a Faraó. Liberta o meu filho, senão matarei o teu. Liberta o meu primogênito, Israel, senão matarei o teu. Deus sempre avisa, claro, Deus nunca deixa ninguém sem saber o que vai acontecer. A questão é interessante. Êxodo 1, o faraó não conhecia José, verdade ou mentira? Êxodo 4, o faraó não conhecia Deus, verdade ou mentira? Ele vai dizer, quem é Deus que eu conheço e liberte o povo? A resposta é simples. Se as pessoas não conhecerem o teu Deus pelo teu testemunho, jamais conhecerão a Deus. Primeiro se conhece o teu testemunho, depois conhece o teu Deus. Não conhece o testemunho de José, não conhece o Deus de José. Simples assim. Deus avisou ia matar, e a última praga? Deus vai dizer, pega aí um cordeiro, pega um primogênito, porque depois, Deus vai dizer, todo primogênito é meu. O que tem que fazer? Homem, menina, homem, resgata, dá uma oferta. Animal, sacrifica se for puro. Se um animal não for puro, for imundo, resgata por um animal puro, ou mata, olha só como ele faz, ou você vai resgatar o jumento, que é animal impuro, por meio de um cordeiro, ou você vai matar o jumento. Olha como Deus fazia. Ou resgata ou mata, irmão. Deus não libertou Israel? Israel não é o primogênito de Deus, sim ou não? Vamos voltar para o primeiro e último? Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, o filho mais velho representa Israel, que nunca quebrou a lei, mas também nunca aproveitou da bênção do pai. Sendo dono de tudo, o pai disse, tudo que é meu é
teu. E o filho mais novo? Os gentios, que fizeram errado, mas se arrependem, e o pai perdoa e devolve a dignidade de filho. Por isso que o último é escolhido no lugar do primeiro. Deus vai falar isso em Deuteronômio. Vocês me desonram com os ídolos, então vou chamar um povo que não era povo para ser povo. E ponto final. E Deus vai mudar. E o último passa a ser o primeiro. A igreja passa a ocupar um lugar de status porque a igreja aceitou a palavra, teve fé na palavra, recebeu o amor. Então o sacrifício de Abel é profético, aponta para algo no futuro, para Cristo. Segundo, era de excelência, as primícias. Terceiro, alcançou um testemunho de justiça, Hebreus 11:4. Se o sangue de Abel fala até hoje, o seu comportamento falará até depois da sua morte. É por isso que Deus vai visitar a sua geração. A tua oferta pode falar até depois da sua morte. Aquilo que você faz por Deus pode falar até depois da sua morte. Olha como é interessante. Quem sabe você nessa noite está aqui porque uma bisavó orou e Deus visitou a palavra da bisavó e veio para você hoje. Irmão, Deus faz assim. Caim escolhe sacrificar a sua maneira, segundo os homens, não segundo o exemplo de Deus. Mas Abel faz igual Deus, Gênesis 3:21. É um princípio existente. Caim era orgulhoso. Quando Deus rejeita, ele... Estou com raiva. Por que você está assim? Faz direito o que eu recebo. Ao invés de fazer o certo, faz o errado. Caim é soberbo. Todo soberbo é possuidor de si mesmo ou cheio de si mesmo. Seja vazio de si mesmo e deixe Deus preencher o seu ser. Quanto mais Deus nos preenche, mais semelhantes a Deus somos e queremos imitá-lo no seu comportamento. Tal qual Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Caim é arrogante e assassino. Ele mata o seu próprio irmão. A tua palavra tem vida, irmão. Não use a sua palavra para matar ninguém dentro da igreja. Irmão, você acredita que eu penso, e eu tenho uma grande preocupação com isso? Às vezes eu me preocupo se o meu conhecimento pode trazer morte espiritual ao invés de vida. Pai, será que eu estou trazendo morte espiritual? Será que eu estou sendo difícil no meu conhecimento? E ao invés de trazer vida, eu estou trazendo morte? Porque Deus vai cobrar de mim também, irmão. Se o teu conhecimento, tudo que você tem, trouxer morte e não vida, Deus vai cobrar de você, porque Deus te chamou para promover vida e não morte. Promova a vida e não morte. Terceiro tópico, mensagens contidas no sangue de Abel. O sangue de Abel fala da justiça que será feita. Lucas 11:15. Do sangue de Abel ao sangue de Zacarias, filho de Beraquias. O sangue de Abel está clamando por justiça até hoje, porque morreu como inocente. O sangue de Abel representa o sangue de Cristo, que fala sobre o justo e que clama. Mas uma coisa interessante, Deus não é capenga, Deus é perfeito e completo. Todos os atributos de Deus são perfeitos e completos. E recentemente estava dando uma palestra num lugar, e eu falei da justiça de Deus nessa palestra. E uma pessoa na plateia se levantou e disse, pastor, o que você fala de João 3,16? E eu, não presto, né? O que está escrito lá? E a pessoa recitou, o que está escrito em João 3,16? Fala aí. Fala aí, irmão. Lê a Bíblia não, irmão? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu falei, e daí? Está o amor, não está a justiça. Eu falei, mas você já leu 18? Sabe o que está escrito no 18? Quem não crê já está condenado. Já leu 36? É o último versículo do capítulo 3. A ira de Deus permanece sobre ele. Então a justiça e a misericórdia andam juntos, irmão. Deus não é capenga. Deus não ama mais do que é justo, ou mais justo do que ama. Deus é igual em tudo. Essa é a grande questão. Aproveita que Deus agora está usando de misericórdia e amor com você. Aproveita isso. Considera tu, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para contigo, severidade para com o outro. Deus não é capenga. Deus é perfeito e completo. Essa é a beleza de Deus. Deus é perfeito em tudo. Só que agora Deus usa de misericórdia. No Antigo Testamento não era bem assim. Olho por olho, dente por dente. Fez, levou. A alma que pecar essa, era a lei do Antigo Testamento. Agora na graça, mais à vontade. Deus olha com um olhar mais de misericórdia. Mas Deus continua sendo justo.
E o homem perde a justiça. É o avental do homem. O homem faz um avental de folhas. O avental, já viu um avental de mestre cozinheiro, sim ou não? Tampa o quê? E mostra. A justiça do homem sempre vai deixar alguma coisa para fora. Deus faz roupa, cobre a nudez do homem. Perfeito? Adão peca o quê? Efésios 4:24. Recriados em Cristo em justiça e santidade. Perdemos a santidade, a justiça, recebemos a justificação e a santificação. Quando Paulo vai desenvolver a doutrina da justificação pela fé, ele precisa de testemunho. Deuteronômio 17:1. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se confirma qualquer coisa. O que ele faz? Gênesis 15:6. Criou Abraão e foi imputado como? Como? Justiça. Vai para a segunda parte da Bíblia hebraica, os profetas. Abacuque 2:4b. O justo viverá da... Mas falta um testemunho, 2 ou 3, né? Isso está escrito em Deuteronômio 17:1. Paulo vai no Salmo 143:2. Não se ire contra teu servo, porque não há justo sequer. Ele vai pegar 3 textos para formar um texto em Gálatas sobre a justificação pela fé em Romanos. Gálatas e Romanos. Então, meu irmão, entenda que a justiça de Deus virá sobre o mundo. Deus é justo, irmão. Você acha que as pessoas vão caçoar de Deus, humilhar Deus, fazer o que quiser, ficar com raiva de mim, pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim. Será que o sul não é justiça? Pastor tem crente, Elias também passou fome e seca, quando profetizou, não vai chover. Tem crente lá, eu sei, mas quando estamos todos no mesmo contexto, todos somos afetados. É realidade, irmão. Será que não é a justiça? Onde as pessoas... Estou julgando todo mundo, pelo amor de Deus, é uma opinião pessoal, pode me condenar na internet se quiser. Eu estou argumentando. Você acha que as pessoas vão caçoar de Deus, fazer o que quiser e vai ficar assim? Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E Deus vai fazer justiça, irmão. Eu falo da justiça, um Deus que faz justiça, mas até na justiça de Deus, teve misericórdia. Caim, vão me matar? Não, vou te botar uma marca. Vou te proteger. E ele fugiu da presença de Deus. Porque quem está em pecado sempre foge da presença de Deus. Verdade ou mentira? Quem tinha que lutar com Golias? Davi ou Saul? Vou beber uma água e responde de novo mais alto. E por que não luta? Quando Davi é ungido, fica cheio de espírito, e Saul fica endemoniado. Quem não tem um espírito, tem medo. Saul reinou 40 anos, diga 40 anos. Atos 13 vai dizer que são 40 anos, Paulo vai dizer isso. A arca se perde em 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. E ali, no 9, dá mais ou menos 10 anos fora. Mais 40 de Saul, vou botar por baixo que eu sou ruim de matemática. Temos no mínimo uns 50, 60 anos sem arca em Jerusalém. Quando Davi vira rei, o que ele faz? Leva a arca, irmão. Quem é injusto, quem faz errado, teme a presença, se afasta de Deus. Por que ele não quer a arca? Porque está longe de Deus. Quem está perto de Deus quer presença sempre. Só que Davi leva de forma errada, igual os filisteus trazendo no carro de boi. O que morre? Usa morre, bem feito. Ele falou para não tocar, tocou porque quebrou o princípio, morreu. Quebrou o princípio, morreu. Davi depois vai levar da forma certa, quando tira da casa de Obed-edom, porque estava sendo abençoado. Quantos passos ele dá? 6 passos, ajoelha, ora, louva, sacrifica. Monte Sião, 842 metros, salvo engano, 6 passos, sacrifica. Irmão, fazer da forma certa é devagar, mas funciona, porque ele vai escrever o Salmo 24. Ele não vê mais a arca, vê Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele não vê mais a arca, ele vê Deus. Olha a diferença de fazer de forma errada como Caim, ou fazer da forma certa como Abel, ou fazer de forma errada como Davi na primeira vez, ou fazer da forma certa como Davi na segunda vez. Faça da forma certa, faça por princípios. Conclusão, por favor? O que você vê na minha mão? O que você vê na minha mão? Qual parte da Bíblia? Depende da perspectiva. Quem está do lado, quem está do outro lado, da frente. Mas alguém vê essa parte? Por quê? Você não consegue. Você não tem a perspectiva, a visão perspectiva para ver.
Paulo, quando diz, em parte conhecemos, é verdade, irmão. Porque só olha uma parte, irmão. Você precisa estar em todos os cultos para as outras partes de certos assuntos se completarem na sua mente. Nessa noite, eu fui como escriba do pai de família, que tira do seu tesouro coisas velhas, eu falei coisas que você já ouviu, e coisas novas, coisas que você não ouviu, porque você precisa ver todas as partes. Deus vai revelar tudo para mim? Não. Eu tenho que sentar, e Deus vai revelar para uma pessoa que de repente não tem um nível universitário que eu tenho, mas Deus revelou, o que importa, porque eu só conheço parte. E eu vou pegar a parte que Deus revelou para ele, e vou juntar com a minha parte, ter um conhecimento mais amplo. Essa é a importância de você estar em todas as quartas-feiras na EDP, montando a sua parte desse quebra-cabeça que são as Escrituras Sagradas, e entendendo muito mais acerca de Deus. Conclusão, que a nossa oferta atrai a atenção de Deus, pois a oferta da mão é antecedida pela oferta do coração. Eu sou o guardião do meu irmão? A resposta é sim. Se você tiver um mau relacionamento com outros crentes, de repente a sua oferta não será aceita como a oferta de Caim não foi. Que a nossa falta de cuidado, do discipulado, do ligar, do cuidar, não atrapalhe a nossa vida espiritual. Que possamos, então, entender a verdade de Deus e ofertarmos como Deus oferta por princípios. E obedecendo princípios, possamos, então, viver o melhor de Deus. Como diz o profeta Isaías 1:18. Se vocês quiserem e obedecerem, vocês vão comer o melhor desta terra. Se você quiser e se você obedecer os princípios, Deus tem o melhor para você. Como diz Paulo, Deus ama quem dá com alegria. Tem alegria em ofertar, não tristeza. Não é o valor, irmão. Mas, claro, busque melhorar isso. Porque Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai ter condições de melhorar. Eu orava assim quando era criança, estava duro. Ia para a feira carregar a bolsa, para as velhinhas. Moça, você quer que eu carregue a sua bolsa e leve em casa? Não, eu te dou um pastor, não me dá um dinheiro aí. Estava duro. Tinha campanha na igreja, não tinha dinheiro, duro. Pensa uma pessoa dura. Lisa, eu, mano, Jesus de Nazaré. Ia, irmão, dava meu jeito. Queria. Graças a Deus, eu recebo essa palavra. É de Deus, Deus. É, irmão, é. E eu não posso reclamar nem com minha filha. Às vezes ela faz um negócio desse, mas já gastou toda a mesada, mas deu vontade de fazer, eu vou fazer o quê? É isso aí, irmão. Você não pode. Ensine. Faça. Motive. Quem ganha? Você. Para fechar. Nos sacrifícios no Antigo Testamento, Deus não comia carne. Deus não bebia o sangue. A expressão era, sentiu o odor agradável do sacrifício. Quem comia a carne? O sacrificante. O homem era tão beneficiado que levava para Deus, Deus aceitava aquilo, perdoava o pecado, recebia como oferta de gratidão, e ele ainda comia daquilo que ofertava a Deus. Irmão, sabe quem é o maior beneficiado? É você. Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa de mim? Deus precisa do meu conhecimento? Deus precisa da minha teologia? Deus precisa do meu dinheiro? Não, mas quando eu faço? O maior beneficiado sou eu mesmo. Quando fizermos para Deus, pelos princípios, nós que receberemos do benefício. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.